Olá, seja muito bem-vindo aqui no canal Alexandria. E o tema da aula de hoje vai ser ética do dever ou ética da lei. A ética criada por Immanuel Kant. Antes da gente começar a nossa aula, se inscreva aqui no meu canal, ative o sininho para que você receba todas as aulas que o professor postar aqui no canal Alexandria, toda terça e toda quinta. Caso você queira sugerir algum tema de aula, coloque nos nossos comentários que eu coloco aqui na fila de gravação. E também, se eu não tiver conteúdo, eu estudo para dar uma aula para vocês. Tudo certo? Então vamos direto ao ponto para que nós possamos conhecer um pouco mais sobre este conceito de ética. Então, para quem tem uma dificuldade de compreender ética, a palavra ética em si, a ética ela quer trabalhar um pouco sobre a finalidade das ações do ser humano. Né? Então, do porquê eu faço isso, para que eu faço isso. Né? Então, a gente vai ter várias aulas sobre ética aqui no nosso canal e vocês vão percebendo que o principal ponto de discussão dentro de uma ética, vamos dizer assim, é sobre por que eu caminho, qual é a minha finalidade. Né? Então, aqui na aula de hoje é sobre a ética do dever. Como que vai ser? Né? O fundamento da ética para Kant, ela é articulada, né, através da razão a priori. O que seria isso dentro da filosofia? É a razão que já está intrínseca dentro de nós. Então, ou seja, podemos colocar que talvez seja um princípio socrático que acredita que o mundo das ideias já está intrínseco em nós. Né? Tem uma ligação aí. Então, Kant ele vem com essa premissa de que o mundo das ideias, né, essa razão do ser humano, ela é a priori, ela já existe, já está ali dentro da pessoa. Ou seja, dentro de nós, quando nascemos e desenvolvemos a nossa vida, nós temos conteúdos morais inatos, que existem lá dentro, mas eles não estão ativos. Né? Estão ali parados, eles estão sem se mover, eles estão paralisados, eles estão estagnados. Enfim, então, para ele, todo conhecimento e todo pressuposto moral está ali travado dentro do ser. Né? Enfim, os indivíduos, segundo ele, antes de qualquer tipo de ação concreta na vida dele, ele já possui, de fato, então, uma lei moral. Que ele não sabe de onde veio, vamos dizer assim. Ou pode ter uma noção de onde veio, mas ele não tem uma certeza de onde veio. Isso daí vai orientar a pessoa de como ela vai agir perante a sociedade, perante algumas circunstâncias, e, enfim, em geral, ele vai ter uma coisa chamada consciência. Agora, como essa lei moral entrou nessa consciência, segundo Kant, vem do mundo das ideias, é algo que já existe e vamos colocar ali que seria uma base de um senso comum, algo que já é defendido por todos. Né? Enfim, para ele, então, como que eu vou saber se aquilo que eu tenho ela é moral ou não? Que eu acho que essa é a maior dificuldade para Kant, um dos maiores pontos que ele trabalhou. Beleza, ok, já existe uma lei natural, moral dentro de mim, ela está inata, parada, mas como eu vou saber se algo que veio em mim, assim, uma consciência que bateu, é de fato essa lei moral ou não? Como eu vou conseguir discernir isso? Então é aí que ele cria o imperativo categórico, que seria como se fosse um filtro sobre essas ações. Como assim? A aplicação dessa lei moral depois em uma questão constitucional, ela precisa ser assegurada, ela precisa ser testada, vamos dizer assim.
Se ela vai ser de fato necessária, colocar ela. Então, para ele também existe esse patamar de que algo que não é definido moralmente falando não deve ser trabalhado, deve deixar a deriva, né, vamos dizer assim. Enfim, primeiro, assegurar se aquilo é necessário, se aquilo é universal, ou seja, para todas as pessoas, independente de estado, independente de classe social, independente de etnia, não interessa. Ela tem que ser uma questão universal. E ela também não pode ser contraditória. Como assim? Vamos supor que já existe uma lei moral defendida no senso comum e eu falo que eu quero incrementar uma nova lei. Se essa nova lei contradizer aquela lei moral que já existe, então, na teoria, ela não é algo moral, ou, no mínimo, ela é uma teoria ou uma lei discutível. Ou seja, não existe ainda uma determinação concreta sobre a sua moralidade. Tá? Para ele, então, assim, para vocês terem uma ideia, na filosofia, para você começar um processo de uma discussão lógica, você precisa colocar seus pressupostos, seus princípios, seus postulados, aquilo que você está vendo como base, e aquilo é irrefutável, ele não pode ser discutível. Então, para Kant, ele fala que 3 coisas são necessárias para discutir na ética da moral, na ética da lei ou na ética do dever. Primeiro ponto é a liberdade. Então, nada pode ferir a liberdade de alguém, né? A imortalidade da alma, ou seja, que existe uma possível vida eterna, que você vai ter um lugar para onde ir, e também a existência de Deus. Nossa, eu já vi tantas pessoas falando que Kant era ateu e tal. Sim, estão erradas. Kant, ele acreditava na existência de Deus. Ele tinha um pouco de ressalvas com a instituição chamada igreja, né? Católica ou não. Ele tinha um pouco de ressalva em relação a isso. Mas para ele a existência de Deus é inquestionável. Né? E a questão da imortalidade da alma, para ele também, como isso vai acontecer, essa discussão teológica, ele não entra. Mas para ele é uma coisa que é indiscutível, é que a alma é imortal. E como primeira liberdade, todo ser humano é dotado de liberdade. Então nós não podemos tirar isso de ninguém. Então basicamente é isso. Para ele, então, é ele que quer essa regra, tipo assim, eu não posso tirar a liberdade do outro, eticamente falando, segundo Kant. Mas eu posso, talvez ali, eu posso barrar a liberdade dele no sentido de prevenção. Que daí seria a pena de um crime. Né? Eu vou te privar da sua liberdade por um tempo, porque você tinha uma liberdade, você não usou ela para o bem, então você vai perder ela por um tempo para que você aprenda o que é ter liberdade, o quão é importante ter liberdade. Basicamente esse é um ponto que Kant entra. Ok? Então vamos lá. Então, ele sugere que a fundamentação da moralidade, que já está intrínseca em nós, é necessário uma fiscalização disso, para que daí não vire uma anarquia. Então, aqui ele está escrevendo no sentido de as pessoas precisam criar leis para que a humanidade siga, que ela tem o dever de seguir, por isso que o nome é ética da lei ou ética do dever, pensando no bem coletivo e universal, sem ser o bem individual. Tá? Porque para ele, então, a verdade não seria algo absoluto. Essa lei moral universal não seria absoluta. Ela seria de fato relativa. Então, por isso que existe o Estado, que vai ter esse trabalho, essa missão de juntar todas essas ideias e fazer a Constituição para que não se discute em si como é a verdade, mas sim como que a sociedade vai viver em comum acordo, em comum aspecto. Então, isso é um pouco difícil de entender, mas é interessante que vocês percebam isso, né?
de que, colocando na prática, e segundo alguns críticos de Kant, pelo bem comum, eu sacrifico a verdade. Basicamente, esse é o ponto da crítica. Tipo, beleza, vamos criar uma lei que rompe com uma verdade, mas, pô, vai ser o bem de todos. É o bem comum, enfim, basicamente esse é o ponto que alguns críticos falam de Kant. Né? Mas os que são favoráveis entendem o que ele ensinou como um método de você incluir um sincretismo, incluir uma liberdade, enfim, e não permitir preconceitos e tudo mais. Então, você vai ter críticas e críticas de todos os lados e elogios, enfim. Mas vamos lá. Mas então, peraí. A principal ética de assunto da história da filosofia é a ética das virtudes. Que no caso, já vou deixar claro aqui para vocês, que eu tenho uma aula sobre a ética das virtudes, né? Que tá aqui no meu canal, vou deixar aqui o link, e aí você assina, clica aqui, e você tem acesso a essa aula também. Enfim, para ele, então quer dizer que, por ele achar, professor, que a ética tem que ser seguida com base na lei e no dever, e segundo, vocês vão ver na minha aula de virtudes, segundo Aristóteles, Platão, depois São Tomás, que vai dar aquele encorpada, fala que as virtudes, que é o princípio da ética. Então quer dizer que Kant não concorda com a ética, com as virtudes? Não. Para ele as virtudes é importante. Só não é o sentido da ética, a finalidade da ética. Enquanto para a ética das virtudes é ensinado que nós precisamos olhar para a virtude como uma meta, eu preciso ser virtuoso, que daí vai gerar uma sociedade melhor, para Kant não. Existe a lei e eu devo fazer de tudo para aplicar a lei. Mas, para eu conseguir aplicar a lei, eu preciso muitas vezes de virtude. Então, para Kant, a virtude ela é secundária. Ela não é primária, não é o princípio da ética. É só uma arma, vamos dizer assim, né? Um método. Só é um meio. Não é a finalidade. Então, elas só são importantes na medida que facilitam o cumprimento do dever. Então, porque o importante é cumprir o dever. Não é ter virtude. Tá? A virtude ela é necessária somente para o cumprimento de um dever ou dever moral, né? Que aquela pessoa tem. Então, por isso que para ele a virtude não é uma questão tão necessária da razão prática, tipo aplicar aquilo às ideias, enfim. Então, eu só devo me preocupar com a virtude se de fato ela facilitar o cumprimento daquele dever, daquela lei, ou daquela lei moral que já está intrínseca em mim. Tá? Enfim. Aí, ele mesmo se coloca em uma problemática. Né? Eu acho isso muito interessante dos filósofos. Que eles mesmos se refutam muitas vezes, né? Para que daí isso... Por que eles fazem isso? Porque isso incorpora, dá mais corpo para a ideia do cara. Isso é o fato. Beleza? Então, qual é o desafio que ele coloca para a sua ética? Quando os deveres morais, que já foi legalizado por lei, ou aqueles intrínsecos na minha consciência. Então, quando a lei, ou quando a lei moral, a lei estatal e a lei moral, são chocadas com a minha paixão. O que eu devo fazer então? Como que funciona isso? Então, para ele, essa é uma problemática. Então, quando aquela lei moral, que já está, que me pesa a consciência, se bate com uma paixão, algo que eu quero, um gosto. Ou quando um gosto meu seria, legalmente, eu falando num Estado, crime. O que eu devo fazer? Como que eu ajo perante essa situação? Então, para ele, nesse caso específico,
é onde que se entra a virtude, né? Que as virtudes vão ser usadas para o cumprimento do dever e para adestrar o ser humano animal que existe dentro de mim. Então, para Kant, a virtude somente é necessária para esse adestramento. E, enfim, esse ponto vai levar você a ter um cumprimento do dever, e essa virtude vai te ajudar a não olhar para o dever como um peso imposto, mas como algo leve, algo que você veja o fruto que isso pode dar. Enfim, e por último, um outro ponto da ética do dever que é discutida com ele é sobre a autonomia do ser humano. Beleza, então quer dizer que o ser humano não tem autonomia, se for pensar na lei estatal ou na lei moral? É aí que está. Na verdade, para Kant, a autonomia é um princípio. A filosofia kantiana tem a autonomia como um princípio claro. E o que significa isso? Que cada indivíduo, que cada pessoa cria sua própria lei moral a partir das normas fornecidas pela razão prática. Então essa é a autonomia que Kant trabalha. Não é a autonomia de eu fazer o que eu quero. É a autonomia de eu criar próprias leis e limites na minha vida, no meu cérebro, na minha consciência, na minha alma, com base em normas já fornecidas pela razão prática. Ou pela minha própria consciência, ou por uma constituição, por uma lei vigente num estado, num país. Então, para Kant, entra aí a questão da autonomia humana, tá? Que também é limitada, né, nesse quesito, porque existem normas já fornecidas pela razão prática. Essa limitada ele não vê como algo ruim, esse limitado tipo, de perder a liberdade, como é um dos princípios dele, né? Não, porque se a minha liberdade fez a liberdade do outro, deixou de ser liberdade. Então, por isso que ele precisa de uma norma fornecida para aplicar a sua autonomia. Beleza, meu povo? Gostaram da aula? Entenderam? Se não entenderam, colocam também no comentário se entendeu, não entendeu, elogio, crítica, enfim, dúvidas, que eu vou responder vocês. Quer sugerir algum tema de área de filosofia, arte, história ou alguma biografia? Também coloca nos comentários que a gente planeja aqui. Enfim, estou aqui nesse canal. Muito obrigado por ter ficado até aqui. Não se esqueça de curtir aqui esta aula, se inscrever no canal e ativar o sininho, porque você sempre vai estar recebendo as notificações das aulas que eu posto aqui, independente da série do canal Alexandria. Mais uma vez, muito obrigado. Sempre estarei aqui com vocês nesse canal, então te espero na próxima aula.